Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Mateus, capítulo de número 18. Eita, capítulo abençoado esse de Mateus, não é? Para nós ministrarmos, que já tem sido essa temática, tem sido lema, tem sido o perfil, tem sido a característica do programa Acorda Bênção, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós chegamos a este capítulo abençoado, capítulo de número 18 de Mateus, onde o Senhor Jesus, ele trata acerca do maior no reino dos céus e do perdão do pecado de um irmão. E a parábola do credor incompassivo, que é o Senhor endossando, que é o Senhor, mais uma vez, intensificando o ensinamento do perdão. O perdão que a gente, meditando do versículo 15 ao versículo 35 e fazendo uma correlação com o versículo 1 ao versículo 14, o perdão é o que evita o escândalo, né? O perdão é o que faz com que evitemos que qualquer pequeno tropece em sua entrada no reino ou em sua estadia no reino. O perdão é a assimilação da graça divina comunicada por nós em nosso âmbito sociável ou nesta relação horizontal. Você me ouviu dizer, inclusive, nas abordagens do capítulo 17, quando eu falava da importância do jejum, e no capítulo 16 e nos outros capítulos de Mateus, que a relação sociável é o termômetro da relação com Deus. Porque a gente ora, inclusive, assim, foi como o Senhor nos ensinou a orarmos. Mateus capítulo 6. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí o Senhor diz que se perdoarmos aos homens, versículo 14, Mateus 6,14, se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, é partindo dessa declaração de Jesus que nós temos dito que a relação sociável é o termômetro da relação com Deus. Você pode até estar bem com as pessoas e não estar bem com Deus. Porém, jamais você vai estar bem com Deus se não estiver bem sociavelmente. Se não estiver bem sociavelmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então,
é importante atentar para isso, né? É importante atentar para isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aí, esse capítulo 18 de Mateus, Jesus traz esse ensinamento para nós, que poucos de nós atentamos para isso, considerando que queremos ser abençoados, considerando que queremos ir morar no céu. E o Senhor fala de que se quisermos ir morar no céu, devemos santificar-nos e seguir a paz com todos. A palavra de Deus diz assim para nós, não é? A palavra de Deus diz que nos santifiquemos e sigamos a paz com todos para que entremos no reino dos céus. Se quisermos entrar no reino dos céus, devemos seguir a paz com todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aí as pessoas querem morar no céu sem atentar para este princípio do relacionamento sociável sarado. Quando eu me refiro a isso, não estou falando de você ter que viver socado na casa dos outros. Estou falando de você ter que viver de beijos e abraços com seu ninguém. Mas é imprescindível a liberação, a ministração do perdão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando você perdoa, você não difama, você não guarda ressentimento, não guarda mágoa, não guarda rancor, você não esquece. A não ser que tenha problemas sérios de memória, de amnésia, né? Ou alguma coisa semelhante. Ou sofra alguns surtos que faça você apagar da sua mente alguma coisa. Mas o perdoar é lembrar sem desejar vingar-se, sem sentir ódio, sem sequer desejar mal a quem lhe ofendeu. Né? E é importante que ministremos o perdão, porque Jesus fala, inclusive, de que se nos encolarizarmos e a encolarização, vamos dizer assim, não é? Ou encolarizamento, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura. O encolarizar-se é a raiz de amargura brotar e perturbar e fazer com que muitos se contaminem. Preste atenção a isso. O se encolarizar é fazer com que a raiz de amargura brote, perturbe a pessoa e ainda contamine a muitos. Isto aqui é o mesmo de proporcionar o escândalo. Porque o escândalo não é o pecado em si do irmão.
Mas o escândalo é a publicidade do pecado, a pulverização do pecado, o espalhar o pecado do outro. Porque quando você não perdoa quem lhe ofende, ou quem de alguma maneira lhe prejudicou, ou então que não tem nada a ver com a sua vida e você se escandaliza com o irmão que pecou e sai dizendo a um, a outro, ó, fulano fez isso, Beltrano fez isso, Ciclano fez isso. Ou então você sai dizendo a Beltrano e Ciclano o que o irmão fez. E você não sabe da relação desse irmão com Deus, que pediu perdão a Deus, que se arrependeu, que mudou de vida. Mas enquanto isso você está queimando o filme do irmão, denigrindo a imagem do irmão. O irmão, a irmã. Estou falando aqui em termos gerais. O outro, né? A outra pessoa. Você sai queimando o filme, denigrindo a imagem, gerando nas outras pessoas incredulidade, desconfiança no irmão que está sendo alvo, de repente, da sua perseguição, ou da sua língua grande, ou da sua raiva, do seu ódio, do seu ressentimento, ou então mesmo da sua vergonha, da sua decepção. Porque a gente se decepciona tanto com os outros e deveríamos nos decepcionar com nós mesmos, né? Enxergar que o que estamos fazendo é errado, em estar apontando o erro do irmão, em estar denunciando o erro do irmão, em estar pulverizando o erro do irmão, e nos enxergarmos de que estamos fazendo a coisa errada. Isso é o escândalo, e não o pecado em si. Por isso que em Lucas 17, Jesus diz, versículo 3, olhai por vós, do tipo assim, como é que você gostaria de ser tratado se fosse você? Quando Jesus se refere a este assunto, Lucas 17, ele trata assim. Como em Gálatas capítulo 6, versículo 1, que se o que se sente espiritual pega algum irmão em alguma ofensa, o tal deve, o que se sente espiritual, encaminhar o irmão pecador, né? Com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não seja também tentado. Isso é tão necessário explicar e pregar nos cultos de portas fechadas, de igrejas que têm culto de portas fechadas, e em cultos públicos. Diga-se de passagem que todo culto deveria ser público, né? Isso deve ser ministrado para quem quer ser abençoado por Deus. Porque o não perdoar os outros faz com que não sejamos perdoados por Deus. E não perdoados por Deus, atraímos para as nossas vidas toda sorte de maledicência, toda sorte de mal, todo tipo de maldição, por não liberarmos perdão aos outros, concomitantemente não recebemos o perdão divino. E o que não falta é gente querendo ser abençoada, porém, sem liberar perdão. Já recebi ligações de pessoas dizerem assim, mas pastor, fulano fez isso e aquilo outro e eu só vejo fulano sendo abençoado. Eu só vejo fulano prosperando, fulano progredindo. E a pessoa que foi vítima diz assim, e a minha vida está assim, desandando, as portas não se abrem. Aí a pessoa começa a atribuir injustiça a Deus.
Ao invés de se consertar com Deus, reconhecer que está errando em estar achando ruim, o outro está se dando bem, a outra pessoa está se dando bem, e a pessoa pode até estar se dando bem por talvez ter realmente se retratado com Deus e Deus perdoou. Você já me ouviu ministrar aqui, à luz da Bíblia, que todo pecado arrependido e confessado a Deus, Deus perdoa. E a pessoa se resolveu com Deus. E aí você acha ruim a pessoa estar sendo abençoada? Se ela está sendo abençoada por Deus, pode ter acontecido dela ter se retratado com Deus. Porque, diga-se de passagem, irmão, precisamos também mostrar um terceiro lado da moeda, de que não é o fato da pessoa estar se dando bem que significa também que ela está com a sua vida resolvida com Deus, como não é o fato de a pessoa de repente estar passando por dificuldades e isso ser referência de que ela está distante de Deus. Não devemos aferir a comunhão de ninguém com Deus por estar bem ou por estar mal. Agora, fato é que na presença de Deus as coisas se tornam melhores. A vida se torna melhor. A vida se torna melhor. Deus muda o quadro do pecador arrependido. Jonas ficou indignado porque ele esperava que Nínive fosse subvertida, mas por Nínive ter se arrependido, Deus poupou Nínive. Deus poupou Nínive. Louvado seja Deus. Pelo cidadão na cruz ter se arrependido, Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O arrependimento muda a sentença do pecador, muda o quadro da vida do pecador. Isso é fato. Isso é fato. Mas aí quem se encolariza, né? E deixa que raiz de amargura brote em seu coração, aí vive perturbado e ainda contamina outras pessoas. E isso desagrada a Deus. Jesus diz em Provérbios, se eu não me engano, há um texto em Provérbios que diz que o Senhor abomina a quem se comporta desse jeito. Tem um texto em Provérbios que diz que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Louvado seja Deus. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. O que cria dissensão entre irmãos, o que faz com que irmãos fiquem intrigados do outro, com que haja desconfiança, com que não haja credulidade no outro irmão. Aí Jesus diz que quem causa esse clima, gera esse ambiente, proporciona essa circunstância negativa na relação sociável das pessoas, é melhor que lhe seja pendurada, versículo 7,
versículo 6 aqui de Mateus 18. Seja pendurado ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Louvado seja Deus. No capítulo 18 mesmo, a gente percebe que o escândalo não é o pecado de fulano, de beltrano, de ciclano, até porque, tendo ou não a ver com você, comigo, a relação que se deve ter é de chegar para o irmão, versículo 15, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, leva-o ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não a escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Esse dizer à igreja não tem nada a ver com essa confissão papal, essa confissão, não tem nada a ver com o confessionário que existe na Igreja Católica e que existe na Igreja Evangélica, a confissão ao ministério. Não tem nada a ver com a confissão ao ministério da igreja. A igreja, já definimos igreja esses dias aqui. Igreja existe a partir de 2. Jesus disse: onde eu estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Inclusive nesse capítulo mesmo aqui, capítulo 18, versículo de número 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem a meu Pai, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A igreja é isso aqui. E você, quando correlaciona isso ao livro de Tiago, capítulo 5, inclusive você não tem referência nenhuma na Bíblia da confissão ou do confessionário que existe na Igreja Católica, e muito menos da confissão ao ministério como existe na Igreja Evangélica. Não tem. Tiago capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos, só que essa confissão uns aos outros, eu a você, você a mim. Agora é preciso que você seja uma pessoa de confiança para que eu possa confessar a você uma falha minha, um pecado meu, desde que eu ainda não tenha absorvido o perdão divino e precise de um desencargo de consciência, de uma terapia, não é? Porque a confissão ao outro serve para esse desencargo de consciência e essa terapia. A bronca é se o outro for linguarudo, for fofoqueiro, e for uma pessoa que não seja digna da confiança que eu deposite nele, ou nela, ou você em mim, para que eu ore por você e, meu irmão, em nome de Jesus, tu estás arrependido e vamos orar. E, Senhor, eu libere perdão para o teu servo que está aqui arrependido. E pronto, faz essa oração assim. E não sair dizendo aos outros o que você fez. E vice-versa, né? Porque essa pulverização que fará com que desagrademos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Se o irmão não quer se converter, é um problema dele. Aí deve ser tratado como gentil publicano, ou seja, só número. Porque não está arrependido do pecado verdadeiramente. Hã? Mas ninguém, inclusive, pastor, convenção, ministério, denominação, ninguém tem o poder e a autoridade de expurgar a pessoa sequer do convívio denominacional. É por isso que essa disciplina que algumas denominações aplicam, ela não tem fundamento bíblico, porque isso mata crente. Tem irmãos que dizem, não, pastor, eu passei pela disciplina e eu tô firme. Mas só Deus sabe o pão que o pão que o diabo amassou e tu comesse nesse período de 30, 60, quantos dias passaste disciplinado. Porque aí alguns crentes são afastados de cultos de porta fechada, não pode entrar, que são os cultos chamados de oração. Esse crente fica sem poder cear. E para onde é que o crente vai sem poder cear? Como é que o crente ele vai poder deixar o que não presta sem se alimentar de Jesus? E cear é se alimentar de Jesus, é botar Jesus para dentro. Porque a gente só consegue deixar o que não presta, vencer a carne, dizer não ao mundo, resistir o diabo, se a gente se encher de Jesus. Você só vai deixar o vício, você só vai deixar esta prática pecaminosa, você só vai deixar a coisa errada que você vem fazendo, se você se encher de Jesus. Não é diferente deixar primeiro o vício, se consertar para depois ser crente, por exemplo. Não, é se convertendo, é sendo crente que você vai conseguir deixar o vício, deixar o fumo, a bebida, a prostituição, o adultério, o roubo, a marginalidade. Como você, crente. Só vai poder vencer a sua carne, dizer não ao mundo e resistir o diabo se você se encher de Jesus. E é orando que a gente se enche de Jesus. É frequentando os cultos que a gente se enche de Jesus. É ceando que a gente se enche de Jesus. Não tem fundamento, nem essa ideia de confissão ministerial, nem esta disciplina. A disciplina vem de Deus. O crente rebelde, o crente que não se conserta. A disciplina vem de Deus e ninguém pode julgar o irmão, seja por qual for a razão, que de repente alguns se acham no direito de exercer o juízo temerário, o juízo fora de tempo e condenar o irmão. Não pode. Romanos capítulo 14, o Senhor diz, quem és tu que julga o servo alheio? Quem és tu que julga o servo alheio? E em 1 Coríntios 11, a gente é ensinado, no versículo de número 32, que a repreensão vem do Senhor, quando não nos julgamos a nós mesmos e nos consertamos. Aí a repreensão vem do Senhor. E Deus sabe como repreender, como lidar com o crente rebelde, com o crente que insiste em um comportamento, em um pensamento, em atitudes pecaminosas. Deus sabe como lidar com esse crente. Por isso que Jesus disse que o tal irmão que não quiser ouvir as pessoas que o aconselharem para a conversão, para o arrependimento, deve ser tratado como gentil e publicano, ou seja, é só número, mas ninguém tem o direito de... A gente viu aqui na parábola do capítulo de número, deixa-me ver, 13. Ninguém pode fazer uma colheita antes do tempo, porque pode arrancar o trigo junto com o joio.
Não pode. Ninguém pode exercer esse julgamento condenatório que é o juízo temerário. Então, deixa o irmão para lá. Paulo usa uma expressão mais, assim, forte, uma hipérbole que Paulo usa, do tipo entregar Satanás. É porque desde que esse irmão não quer ouvir a liderança da igreja, não quer ouvir os irmãos, não quer ouvir os mais velhos, não dá ouvido à palavra, não dá ouvido a Deus, para que orar por uma criatura dessa? Aí você diz, ei, não é para orar por uma pessoa assim? Não, pastor, sim, a gente ora, mas você não vai ver efeito, porque a pessoa está resistindo Deus. Está resistindo Deus. Ela está resistindo à ação persuasiva do Espírito. E enquanto ela resiste, não tem perdão para ela. Enquanto a pessoa se arrepende, não há perdão para ela. Enquanto ela não deixa, não há perdão para ela. Esse capítulo 18 nos ensina a profundidade de como tratar essas questões, que é algo corriqueiro, por incrível que pareça, em nossa vida, tanto de uns para com os outros. Porque, como diz, há pessoas que são vítimas diretas e há pessoas que se fazem vítimas do pecado alheio. Ou seja, o que é que eu tenho a ver com o pecado de vocês que estão me ouvindo? Ou o que é que vocês têm a ver com os meus pecados, por exemplo? O que é que a gente tem a ver com o pecado do outro? Nada. Sou eu que pago a sua luz? Sou eu que pago sua água? Sou eu que faço suas compras? Não. É você que me sustenta. Você até ajuda a acordar a benção, glória a Deus, né? Mas assim, a minha vida pessoal, o que é que você tem a ver? Nada. Mas o fato de você não ter nada a ver comigo e eu nada a ver com você, se eu lhe ver no mau caminho, o meu papel é chegar para você, se eu tiver coragem, claro, se eu tiver como chegar a você e dizer, meu irmão, minha irmã, para com isso, deixa Deus, sai Delsa. Do contrário, é só orar por você, meu irmão, é só orar por você, minha irmã. E vice-versa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Orar. Jesus, ajuda a tua serva, o teu servo. Fala com ele, fala com ela. Não? Me dê coragem para eu chegar para ele, para eu chegar para o irmão, para a irmã e dar uma palavra. Que esse caminho é o caminho da destruição. É o caminho da perdição, é o caminho da maldição, é um caminho que não te agrada. Pronto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, este comportamento é o que Jesus diz, faz com que nós sejamos engrandecidos no reino. Sejamos engrandecidos no reino. Os discípulos chegaram para Jesus e quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim me recebe, este é o maior no reino dos céus. Mas qualquer que se escandalizar, ou qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim,
melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço a modo de azenha e se submergesse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E o homem aqui é genérico, o termo aqui é geral, é para homem, é para mulher. Portanto, se a tua mão... Aí é onde Jesus começa a enfatizar a questão de cortar o mal pela raiz. Versículo 8, Jesus fala da mão, né? Jesus, versículo 9, fala do olho. E ele diz que é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo. É melhor entrar na vida com um olho só, com um só olho do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Ora, isso aqui é uma metáfora. Primeiro porque não devemos estar nos amputando, arrancar a mão, misericórdia, porque senão tem crente que vai ficar só o tronco. Que é cabeça, tronco mesmo, vai ficar só o tronco se ele fosse mutilar. Arranca a cabeça. Que aí tem o olho, tem a boca, só a graça. Aí tem as mãos, aí tem da cintura para baixo, pronto, vai ficar só o cotoco se fosse mutilar o crente. Mas isso aqui é a metáfora, não é para você, pelo amor de Deus, irmão, sair arrancando a língua, furando os olhos, arrancando as mãos, se torando da cintura para baixo. Não, isso aqui é cortar o mal pela raiz. Isso aqui é cortar o mal pela raiz. E o versículo 10 do não desprezar um destes pequeninos é exatamente porque o pequeno aqui não é a criança necessariamente falando. O pequeno aqui é como Jesus disse no versículo de número 4, humilde. O humilde. E ser humilde não é ser pobre. Ser pobre é uma coisa, ser humilde é outra. Tem pobre orgulhoso, tem pobre soberbo, tem pobre besta. Humilde aqui é o reconhecimento da falibilidade. É reconhecer que está sempre errado. Mesmo calado, estamos errados. E aí, por estar errado, a gente se dirige ao Senhor cabisbaixo. A gente se dirige ao Senhor com expressão já de pedindo misericórdia, pedindo piedade. Não só ao Senhor, mas até na relação sociável. Até na relação sociável. Porque entre nós, todo mundo quer estar certo. Eu quero estar certo, você quer estar certo. Mas ninguém está certo, todo mundo errado. Errado por não nos espiritualizarmos. Errado por querermos ser mais do que o outro, por nos acharmos melhor que o outro, por nos acharmos mais certos, mais justos do que o outro. Aí estamos todos errados. A humildade é imprescindível. Interessante que aí vem a parábola do credor incompassivo, do homem que devia 10.000 talentos e foi perdoado, porque ele rogou ao seu senhor que o perdoasse, que fosse generoso para com ele e que tudo lhe pagaria, versículo 26. Quando este homem é liberado, ele encontra uma outra pessoa que lhe devia 100 dinheiros. E aí ele pega essa pessoa e... você vai me pagar agora, viu? Você vai me pagar. Me paga o que deve. E o camarada se prostra diante dele. Se eu ser generoso para comigo, eu tudo te pagarei, pedindo perdão, do mesmo jeito que ele pediu perdão lá ao seu senhor. Ele que nada. Prende esse camarada aí, até que ele pague toda a dívida. Como é que o cara ia pagar a dívida preso? Como é que o camarada ia pagar a dívida preso? É como eu pergunto a você,
Como é que o crente vai vencer a carne, o diabo e o mundo sem orar, sem jejuar, sem a igreja, sem cear? Como é que o irmão vai se erguer se você não ajudá-lo? Como é que ele vai mudar de vida se você não ajudá-lo? E aí a turma sabe da atitude desse homem e volta e diz ao seu senhor: ó, senhor, aquele cidadão que o senhor perdoou 10.000 talentos, ele se encontrou com um camarada que devia ele 100 dinheiros. O senhor não perdoou ele que devia 10.000? Perdoei. Mas ele não perdoou o homem que devia 100 dinheiros, não. Foi mesmo? Então chama ele cá. Vem cá, alma cebosa, água de coentro. Vem cá, ô cidadão. Não devias tu, versículo 33, igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Agora observe a moral da parábola, versículo 35. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão a sua ofensa, as suas ofensas. Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, como é que você quer que Deus lhe perdoe se você não perdoa a quem lhe ofendeu, quem de alguma maneira lhe causou um prejuízo, lhe causou algum dano? Como é que você quer que Deus lhe perdoe se você não perdoa essa pessoa? E olhe que, comparado aos seus pecados contra Deus, o pecado, seja lá quem foi, contra você, é fichinha. É isso que Jesus está ensinando a nós. E aí é onde o ser humilde faz com que nós reconheçamos que também erramos, porque não podemos errar como os outros erram, mas nós temos os nossos erros. Por isso que quando aquela mulher que foi pega em ato de adultério foi levada até Jesus, primeiro queriam pegar Jesus em falha, sobre o que ele diria daquela mulher com relação à lei. Aí Jesus diz assim: quem não tiver dentre vós pecado, atire a primeira pedra. Aí começou a sair tudinho, do mais velho ao mais novo, do mais novo ao mais velho, começou a sair tudinho. Por quê? A palavra de Jesus foi categórica. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nem todos ali, até porque tinha criança, a gente sabe, tinham adulterado com aquela mulher, ou praticado o adultério, mas tinham pecados. Você pode não fazer o que essa turma que está em Brasília está fazendo, você pode não estar fazendo o que outras pessoas que você detona, você acusa, você fala, você aponta, você espalha o pecado, faz. Mas você tem seus pecados. E aí? Ser humilde é se enxergar falho, se enxergar pecador, se enxergar falível e pedir graça a Deus, misericórdia a Deus e liberar aos outros o perdão. Libere o perdão, mesmo à distância. Já que você de repente não pode pegar um transporte, já que você de repente não tem o telefone da pessoa, já que de repente você não tem o Zap, não tem o Facebook, de repente você não sabe como achar esta pessoa, libere o perdão. Eu me lembro da irmã que recebi no estúdio da outra emissora onde trabalhava, que estava definhando, estava no couro e no osso. E aí naquela conversa Deus me revelava que havia raiz de amargura na vida dela, e ela falou de uma pessoa que a humilhava em tempos atrás. Eu disse: libere perdão agora para esta pessoa. Era um parente. E ali ela chorando em pranto disse:
a Deus, que perdoava aquela pessoa que lhe havia humilhado tanto, lhe pisado tanto. Olha, irmão, glória a Deus, essa irmã, ela não congrega conosco, não, mas é uma pessoa que a gente conhece, tem um carinho muito grande por nós. A pessoa ficou forte, está bem sucedida na vida. E o testemunho do rapaz que perdeu o caminhão, e ouvindo este ensinamento pelo rádio, inclusive era de mim mesmo que ele ouviu o ensinamento, e sem me conhecer, nos encontramos no ônibus e tinha dito a ele que Deus, que o havia já livrado de muitas situações, iria livrá-lo daquela que ele estava inserido, porque havia em um ré que deu quebrado para a brisa de um caminhão, e a pessoa ligando para ele, cobrando. Ele se invocou, desligou o telefone. Eu disse: não faça isso não, porque ele até puxou assunto comigo. A pessoa está me cobrando um acidente que aconteceu, e eu disse que vou pagar, e fica insistindo. Eu desliguei o telefone. Aí eu disse: não desligue não, ligue, porque senão vai configurar que você realmente vai passar a perna na pessoa. Ligue e diga a ela que vai pagar, diga a esta pessoa que você vai pagar. Se ela acreditar, mas se ela não acreditar, aí já é outro problema. Mas assim que você puder, você vai pagar, porque o Deus que já livrou você de outras, vai livrar você dessa, vai lhe ajudar. Deus que já lhe ajudou em outros casos, vai lhe ajudar neste caso. Ele olhou para mim e disse: é mesmo, irmão. Eu estava ouvindo uma rádio, foi quando ele não sabia que era eu que estava ali naquela rádio. E eu tinha perdido um caminhão, e eu estava detestando, odiando a pessoa que roubou meu caminhão. E eu ouvi que, enquanto eu tivesse com aquele ódio, enquanto eu tivesse detestando aquela pessoa, eu estava fazendo mal a mim mesmo e estava bloqueando a vitória, bloqueando a bênção. Até que eu liberei perdão, e no outro dia o meu caminhão apareceu. É mesmo, eu vou ligar o celular. Aí ligou o celular. E aí eu perguntei a ele: qual era a rádio que você estava ouvindo? Ele disse: é aquela rádio aí, nós passávamos na frente da rádio Tamandaré. Aí perguntei a ele: e de que hora foi isso? Ele disse: isso foi de madrugada. Eu trabalhava no porto do Recife e estava voltando para casa, tinha ganho um rádio. Isso foi de madrugada. Um pastor, ele dizia até assim: acorda a bênção. Aí eu disse: pastor Amaro Correia, ele: esse mesmo, foi esse mesmo. Aí eu disse: prazer conhecê-lo. Aí eu estava sentado ao lado dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Libere perdão. E aí você, além de se resolver com Deus, você atrairá a bênção para a sua vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.